Caríssimos fiéis, eis que nossa Santa Amada Igreja coloca diante de nossos olhos na liturgia de hoje uma longa epístola de São Paulo, na qual ele relata todos os seus esforços em pregar o Evangelho para a maior glória de Deus e para o bem das almas. E a própria coleta da missa faz referência ao apóstolo das nações para que ele nos dê a força para enfrentar todos os males. Por isso mesmo, reflitamos sobre um tema fundamental para a nossa vida católica, que é o esforço e a caridade. E justamente em nossa sociedade moderna, sociedade apóstata, que não somente se afastou da fé, mas a combate, nós temos justamente uma busca incessante de conforto e facilidade. Justamente diante desta busca incessante da facilidade e do conforto e da repulsa ao esforço e ao sacrifício, é crucial que compreendamos o lugar e o valor do esforço na nossa vida espiritual. O esforço, meus caros, faz parte da criação. Olhemos a criação ao nosso redor. Todo o universo nos ensina esta grande lei do esforço através de toda a sua ordem harmônica. As forças estão presentes no universo. A ordem do universo depende das forças elementares do modelo padrão. Consideremos a natureza, a força gravitacional que mantém as galáxias e o sistema solar coesos e em movimento. Também nós temos a força presente na vida, no mundo biológico, o poder instintivo do leão que salta sobre sua presa, ou então da presa que escapa do seu predador com um salto leve e rápido. Também na geologia, nós temos a força da onda que se quebra nos corais e a força das rochas que lhe resistem. Na escala atômica, nós temos a força nuclear forte que mantém os prótons e os nêutrons unidos no núcleo atômico, gerando assim a coesão do átomo. Nós temos a força nuclear fraca, que faz com que ocorra o decaimento dos núcleos atômicos, responsável pela radiação. E além disso, nós temos a força eletromagnética para completar o nosso modelo padrão das partículas, responsável pela eletricidade, pelo magnetismo e pela luz e pelo espectro eletromagnético. Tudo na criação nos mostra esta lei da força, do exercício da força. Nós temos a vida como um esforço constante, e o esforço mantém a nossa vida. É uma questão cosmológica. A matéria tende à desordem, tende a se degradar. É o princípio da entropia. Enquanto que as forças exercidas mantêm a sua unidade ou então a reorganizam. A própria vida humana nos apresenta o mesmo quadro desde os seus primeiros instantes. O recém-nascido deve fazer um esforço para respirar, para se proteger contra o ambiente que o cerca e para se alimentar.
É apenas gastando muita energia que, pelo uso da razão, ele se libertará dos imperativos da sua sensibilidade e poderá dominá-la. E claro que essa lei universal da criação se aplica ainda mais intensamente à nossa vida espiritual. Nosso Senhor mesmo nos ensina, em todas as páginas do Evangelho, que a vida nova que Ele veio instaurar não é de modo algum um constante repouso. Ele próprio afirma que não veio trazer a paz ao mundo, mas a espada da verdade. O céu que devemos alcançar se conquista com grande luta. O céu pertence aos violentos. A vida na terra, a vida do homem, é um constante combate. Militia est vita hominis super terram, diz o livro de Jó. Não haverá jamais um momento em que nesta vida alcançaremos uma plena tranquilidade isenta de combates. Se nós vencermos um pecado ou um vício, se adquirirmos uma virtude, haverá outros vícios a combater e outras virtudes a alcançar. Consideremos o exemplo da liturgia de hoje, consideremos São Paulo, o doutor das gentes. Em sua epístola, que nossa Santa Romana Igreja nos faz ouvir hoje, ele nos descreve os esforços extraordinários que teve que fazer pelo Santo Evangelho. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, em viagens frequentes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Mas por que o esforço é tão necessário? É porque nossa natureza humana, ferida pelo pecado original, carrega em si a resistência ao bem e à verdade. E esta resistência é de 2 ordens, uma resistência interna e uma resistência externa. As causas internas estão inscritas em nossa própria carne. A concupiscência, a cobiça dos bens materiais, a tendência ao egoísmo. São Paulo o diz bem: a carne tem desejos contrários aos do espírito, e o espírito tem desejos contrários aos da carne. São opostos entre si, de modo que não fazeis o que quereis. É apenas ao preço de um verdadeiro esforço realizado pela graça de Deus que o homem pode restabelecer em si a ordem, a hierarquia de suas faculdades e submeter a sua sensibilidade e a sua vontade à reta razão iluminada pela fé. As causas externas, meus caros, vêm do mundo que nos cerca. O mundo em seu estado atual não é como Deus o havia desejado. O mundo, após o pecado original, tornou-se, infelizmente, uma máquina de guerra contra a nossa alma. É um dos inimigos da nossa alma. E para compreender por que o mundo se encontra em uma verdadeira desordem com relação a Deus, precisamos nos reportar ao paraíso terrestre. Deus havia colocado Adão e Eva, nossos primeiros pais, num universo bem ordenado e benéfico. Adão havia sido estabelecido o chefe da criação. Ele dominava sobre toda a criatura e devia, por seu trabalho e autoridade, fazer o mundo servir a glória de Deus.
Mas o que aconteceu? Nós bem o sabemos. Deslumbrados por sua própria excelência, Adão e Eva desobedeceram a Deus, desejando fazerem-se semelhantes a Ele. E bem conhecemos o que aconteceu em seguida. Adão, tendo rompido por si mesmo o vínculo de caridade que o unia a Deus, perdeu a graça sobrenatural e perdeu os dons préternaturais. E sua própria natureza foi ferida. E assim, em Adão e no gênero humano, se estabeleceram então as feridas do pecado original, a fraqueza da vontade, a ignorância, a tirania das paixões, a inclinação ao mal e aos prazeres desordenados. Tornou-se árduo fazer o bem, tornou-se fácil fazer o mal, tornou-se difícil conhecer a verdade e a natureza humana ficou inclinada aos prazeres sensíveis desordenados. E além disso, no exterior, se estabeleceu a hostilidade dos animais, a rudeza da terra, o rigor das estações e das intempéries. Enfim, viver se tornou árduo também exteriormente. A natureza indomável e o trabalho árduo. Mas eis que o esforço não se opõe ao amor. Ao contrário, o esforço é sua expressão mais pura. Seria um erro crer que apenas os perfeitos em estado de paz vitoriosa, os santos do céu, expressam o seu amor a Deus. Não, nós, na nossa condição pecadora, expressamos também a nossa caridade através dos nossos combates interiores, da resistência às tentações e mesmo em nossas quedas, pois essas adversidades são um terreno favorável para manifestar o nosso amor a Deus. Os esforços que os combates interiores, que as tentações e as quedas nos impõem, são ocasiões para realizarmos atos de caridade. Quando nos esforçamos por Deus, meus caros, nós provamos nosso amor a Ele de 3 maneiras. Em primeiro lugar, o esforço é a prova de nossa fidelidade. Ninguém é perfeitamente vitorioso do mal nesta terra. Somente a morte nos torna imutáveis no bem ou, infelizmente, imutáveis no mal. Se morrermos em estado de graça, estamos salvos e permaneceremos imutáveis no bem. Se morrermos, infelizmente, em estado de pecado mortal, nós seremos condenados e permaneceremos imutáveis no mal e por toda a eternidade sofreremos no inferno. Nesta vida, nós podemos sair do estado de pecado para o estado de graça. Podemos ainda nos arrepender, mas também podemos sempre cair. Nosso amor a Deus só será fiel se o provarmos por nossos esforços, esforçando-nos para nos mantermos na graça de Deus, ou então esforçando-nos para nos arrependermos e fazermos penitência. Em segundo lugar, o esforço é nossa caminhada em direção a Deus. O amor não se contenta com um simples desejo do bem do outro. O amor põe tudo em obra
para realizá-lo. O amor passa à ação. Como a semente que conhece 3 estados: primeiramente adormecida, depois desperta sob a ação do calor e da umidade, e enfim utiliza toda a sua energia para fazer pressão sobre seu invólucro, para sair e crescer em haste, florescer e dar fruto. Assim nossa vontade, animada pela caridade, fará todos os esforços para caminhar em direção a Deus e trabalhar para a sua glória. A caridade protegerá a semente que cai em terreno fértil da nossa alma, para que ela dê frutos de verdade. Em terceiro lugar, o esforço é uma imolação, é um sacrifício de amor. Como vimos, o esforço é o combate que busca superar as resistências interiores que nos tornam o bem difícil. É, portanto, necessariamente a imolação de algum prazer, de algum atrativo. É uma ruptura, é uma renúncia, é um sacrifício. Ora, essa renúncia generosa é, por si mesma, uma marca de amor. É um sacrifício de algum bem passageiro, de algum bem transitório, de algum bem menor, pelo bem maior, que é a glória de Deus e o bem da nossa alma. É, assim, um sacrifício agradável a Deus. E por isso, meus caros, não podemos desanimar. Devemos manter-nos corajosos nestes esforços para a glória de Deus e para o bem da nossa alma. Pois quanto mais o amor é ardente em nós, mais as virtudes estão ancoradas em nossa alma, e mais o esforço tende a ser menos penoso, até que ele seja animado inteiramente pela caridade e as suas penas desapareçam, para que diante de nós esteja palpável a nossa amizade com Deus e a recompensa que Ele já nos dá, que Ele dá a nós já nessa vida, que é o início da nossa vida eterna, que é o conforto, a consolação e a força da graça. Quanto mais o esforço em nós é movido pela caridade, menos penoso ele é e mais consolador ele se torna. Afinal, quanto mais nós nos unimos à cruz de Cristo, mais Ele a carrega conosco. Se encontramos em nós reticências ao bem, é certamente a ocasião de manifestar a Deus nosso amor, fazendo o esforço que superará esta dificuldade. Mas se encontramos em nós reticências ao bem, não seria também um sinal de que nossa vontade não está ainda suficientemente firme no bem, que a nossa caridade ainda está tíbia? É aí a ocasião de pedirmos, como diz Santo Agostinho, aquilo que nós já não conseguimos fazer. Nós devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance e pedir a Deus aquilo que ultrapassa as nossas forças. São Paulo percebeu muito bem isso. E ele pediu a Nosso Senhor que tirasse da sua carne aquele aguilhão que o incomodava. Afinal, São Paulo reclamava, como nós reclamamos, que nós fazemos o bem, que nós não fazemos o bem que gostaríamos de fazer e que fazemos o mal que nós não gostaríamos de fazer. Essa reclamação, antes de vir de nós, já se encontra no próprio apóstolo das gentes.
E Ele próprio pede a Nosso Senhor que tire o aguilhão, que tire a fraqueza, que tire as tentações que tanto o incomodavam e que faziam ele sentir a sua fraqueza e que tornavam penosos os seus esforços. E como Deus disse a São Paulo, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela perfeitamente a minha força. Então, se nós encontramos em nós reticências ao bem, se nós percebemos em nós a fraqueza diante dos esforços que são necessários para nos mantermos na amizade de Deus, se o esforço dói, bom, nós estamos no mesmo barco que São Paulo. Nós somos pecadores, nós somos humanos. Não somos nem robôs, nem repolhos. Cabe a nós, então, pedir a Deus a sua graça. Porque é na nossa fraqueza, pela graça de Deus, que se manifesta a força da graça. Este esforço do cristão não tem nada de uma tensão estoica ou pelagiana, que pretenderia atingir um estado sobre-humano por suas próprias forças. Nós bem sabemos que cada vez que Nosso Senhor nos pede um esforço, Ele nos dá a graça para realizá-lo. O problema não é que falta graça. O problema é que nós, muitas vezes, colocamos obstáculos à graça ou contamos mais com o nosso próprio esforço carnal do que com a força que Deus se propõe a nos dar. Por isso mesmo, meus caros, recordemos a oração que nossa Santa Romana Igreja faz na coleta de hoje, onde pedimos a Deus que sejamos fortalecidos contra todos os males pela proteção de São Paulo, o apóstolo das gentes. Pois como ele, somos chamados ao esforço, mas a um esforço que não é estéril, um esforço que produz o fruto da caridade, um esforço que é animado pela caridade e fortalecido pela graça. Meus caros, para concluir, podemos lembrar de um episódio da vida de Sansão, um episódio do Antigo Testamento, um episódio um tanto quanto insólito e exótico. Sansão, quando ia à cidade de Tâmina para se casar, ele foi atacado por um leão. Sansão despedaçou o leão como se despedaça um cabrito. Creio que nós não conseguiríamos sequer despedaçar um cabrito, quanto mais um leão. Passando pelo mesmo lugar, alguns dias depois, ele viu no corpo do leão um enxame de abelhas de onde escorria mel. E em seguida, em uma festa que teve, ele disse a seus convidados: do que come saiu o que se come, do forte saiu o doce. E assim na nossa vida espiritual, os esforços, como abelhas, destilam na alma o mel da paz e da suavidade divina. É a partir do combate, é a partir dos esforços, é a partir da dor que nós vamos ter a doçura da paz e a suavidade da graça. Como diz o antigo adágio latino,
Si vis pacem para bellum, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Ou como então dizia Santa Joana d'Arc, nós só teremos a paz na ponta da lança. Nós só teremos a glória se nós passarmos pelo Calvário. Nós só teremos a paz na nossa alma se nós nos esforçarmos constantemente na luta contra o pecado, contra o mundo e domando a nossa própria carne. É aí que nós teremos a doçura da vida, da graça. Que o Senhor nos dê a força de perseverar nesse esforço de amor, até que alcancemos a plenitude da caridade na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.